Então vamos falar agora sobre os agentes erosivos. Então, erosão é o nome que a gente dá ao processo de retirada e o transporte do material intemperizado, certo? Ao mesmo tempo que o material ele é retirado do local de origem e transportado, ele vai construir novas formas no local em que ele for depositado, certo, gente? Então aqui, ó, o intemperismo já fez o trabalho dele. Então vai sobrar para a erosão retirar o material daquele local e depositar nas partes mais baixas do terreno, certo? Então, vamos falar do primeiro tipo de erosão, a erosão pluvial. Esse tipo de erosão que vocês estão vendo aqui é muito comum. Então, ele é causado pelo impacto da gota de chuva no solo. Então, se o solo, né, for mais arenoso, tiver menos matéria orgânica, o impacto da gota de chuva, ele desprende os grãozinhos de areia com muito mais facilidade, certo? E vai levar esse solo embora, vai transportar então para os locais de menor altitude do terreno, tá bem? Outro fator muito importante aqui, gente, que é determinante para a intensidade desse processo erosivo é a presença ou não da vegetação. Então, se o solo estiver exposto sem vegetação, ele não tem proteção nenhuma. Então, o impacto da gota de chuva, ó, vai desprender uma grande quantidade de material. Esse material fica solto na superfície do solo e aí ele é facilmente removido pela água a partir de um episódio de chuva mais intenso, certo? Então, a vegetação, gente, ela é fundamental para evitar o processo erosivo. E por que eu tenho que evitar o processo erosivo? Porque à medida que esse solo está sendo retirado daqui, a profundidade do solo, que vocês viram na outra aula, no perfil de solo, ela vai reduzindo, certo, gente? Então, o solo, ele é um recurso renovável, mas ele é um recurso renovável muito lentamente. Para formar em torno de 3 centímetros de solo, estima-se que possa levar quase 1000 anos, certo, gente? Então pense no agricultor que é dono dessas terras aqui, ó. À medida que o solo vai indo embora, ele vai ficando com uma camada cada vez menor de solo. Então, ele vai, né, cada vez mais enfrentar dificuldade para produzir, porque o solo está saindo, né, está sendo levado embora, a matéria orgânica está sendo levada embora, então cada vez mais ele vai enfrentar dificuldades. Além do mais, que esse solo que sai daqui, ele vai se depositar onde? Dentro do rio, provavelmente, que é a parte mais baixa do terreno. E esse solo dentro do rio vai causar outros problemas que nós vamos ver mais adiante, né? O chamado assoreamento dos cursos d'água. Bom, um outro tipo de erosão é a chamada erosão fluvial. Ó, então, pluvial é causado pela chuva e fluvial é causada pelo rio. Então, olhem aqui para vocês verem, ó, o movimento, né, da água com a margem do rio vai fazendo com que o material seja desprendido, se solte da margem do rio. Então, partículas de solo e de rocha se soltam da margem e caem no leito do rio e são transportadas pela água. Então, olhem para vocês verem nessa imagem que a gente vai ter uma margem do rio que sofre erosão. Então, o material está sendo retirado dessa margem e está sendo depositado na outra. Essa é a margem de erosão e essa outra é a margem de deposição, certo? Esse rio, gente, com bastante curvas, tá? A gente chama de rio meandrante. Então, essas curvas aqui chamam-se meandros. Um rio de planície, que a água flui com menor velocidade, ele vai ter mais meandros, certo? Um rio de planalto, que a água flui com uma velocidade maior devido à inclinação do terreno, ele vai fluir, ele vai ser um rio mais retilíneo, certo? Então, esse aqui é um típico rio de planície. Esse outro exemplo aqui, gente, é uma erosão da margem, tá? do Arroio Cadena, aqui em Santa Maria. Esse arroio que passa aí pertinho do colégio. Essa foto ela é de 2008, antes
das obras de revitalização do Arroio Cadena. Então, percebam aqui, gente, ó, que essa margem, a margem de erosão, ela está sofrendo um processo bastante intenso de retirada de material. Isso aqui, gente, ó, tem uma ação antrópica, tá? Tem uma interferência do homem aqui. Por quê? Porque no leito desse rio, na época, era depositado muito lixo. E o que acontece? O lixo ele atua como uma barreira. Então a água, ao desviar do lixo, ela acaba atingindo uma das margens do rio com maior velocidade. E aí ela vai retirando o material da margem e vai depositando então no leito do rio. Então olhem para vocês verem, essa é a margem de erosão, essa aqui é a margem de deposição. Aqui, gente, ó, se vocês olharem nessa reta, passava uma estrada, lá tem casas, ó. Então a estrada vinha nesta reta aqui, certo? O que aconteceu? A erosão destruiu a estrada em poucos anos. Então esse aqui é um processo de erosão de margem acelerado devido às interferências antrópicas, neste caso aqui, o lixo no leito do rio. Próximo tipo de erosão, erosão marinha. Então o que é a erosão marinha? É a ação da água do mar sobre a costa. Então, ela atua de duas maneiras. Ela pode depositar sedimentos na costa, então ajuda a construir as praias, ou ela pode acabar provocando o desprendimento de partículas rochosas, como vocês estão vendo aqui, né, nas chamadas falésias. Então, aqui eu tenho um paredão rochoso, o impacto da água do mar, né, devido à onda, com esse paredão rochoso, ele vai fazendo com que pedaços, blocos de rocha vão se desprendendo e vão caindo aqui dentro da água, certo, gente? Então, o intemperismo já fez a sua parte, já fez o seu trabalho, o intemperismo físico fraturou, ajudou a fraturar essas rochas, expansão, contração. O intemperismo químico atuou também, alterou um pouco dessas rochas aqui, quimicamente, e aí, então, o impacto da onda acaba por realizar o trabalho completo, ou seja, vai desprender os blocos de rocha e então vai fazer com que esse paredão rochoso vá recuando. É o exemplo, então, né, das falésias aqui no caso de Torres, mas o litoral brasileiro é muito rico dessas feições. Bom, aqui ó, nós temos um outro exemplo de erosão marinha, gente, sobre uma obra urbana, tá? Então aqui nós temos uma estrada, ó, certo? E o impacto, né, provavelmente causado por diversos impactos das ondas ao longo do tempo, né? Na época da maré cheia, as ondas ficam um pouco mais agitadas, então acabou que, pelo impacto, acabou destruindo aqui, então, parte da estrada, certo, gente? Então também é um problema, né? Aqui no caso, esse aqui é um processo bem natural, certo? Esse aqui das falésias, tá? Mas aqui, gente, ó, com a ocupação dos litorais, né? Cada vez o homem está indo mais em direção ao mar, né? Colocando seus equipamentos urbanos, estradas, calçadas, todo o processo de urbanização, então acaba sofrendo os impactos da erosão marinha. Próximo, nós temos a erosão eólica. Então, a erosão eólica é a erosão causada pelo vento. Como assim? Como que o vento pode causar erosão? Imagine, então, por exemplo, num ambiente de deserto ou num ambiente de praia, certo? Formado por dunas. O que vai acontecer, gente? O vento, ele desloca, né? Ele remove a areia de um local para outro. Esse vento, né, gente, que removendo a areia numa velocidade bastante grande, faz com que as rochas vão sendo desprendidas pelo impacto do vento que carrega a areia. Então todo mundo, né, já percebeu, às vezes, quando a gente está passando, está no meio de um vento forte, quase sempre entra uma areia no olho da gente, né, um grãozinho de areia no olho. Tá? Aqui é a mesma coisa. Agora vocês imaginem isso há milhões e milhões de anos atuando, tá, gente? Então o vento ele vai transportando essas partículas vão dando aquele laçaço, né, no paredão rochoso e vai desgastando o paredão rochoso. O desgaste é maior próximo ao solo, por quê? Porque é ali que o vento vai transportar a maior quantidade de partículas. Quanto maior a altitude, menor, né, um número menor de partículas vai ser transportado, por isso que o desgaste
é menor em cima, tá? Então, o desgaste é maior junto ao solo devido à grande quantidade de partículas que o vento transporta. Aqui, gente, ó, nós temos o exemplo da praia. Então, o vento, ele acaba, né, agindo sobre as dunas. Então, um ambiente de praia, ele é um ambiente que ele sofre transformações muito rápidas, tá? Às vezes, de uma semana para outra, né, tinha uma determinada duna ali e já não tem mais. Por quê? Porque o vento transportou a areia de um local para outro. Então, o vento está ajudando, né, na transformação do relevo, certo? Aqui, gente, a erosão glacial é causada então pela ação do gelo. Como é que acontece isso? Imagine aqui, ó, quando uma geleira ela se desprende da sua base. Então, um enorme bloco rochoso ele começa a escorregar, descendo a encosta da montanha, né, ou indo em direção ao mar. O que vai fazer? O que isso vai provocar, gente? À medida que esse enorme bloco rochoso se movimenta, tá? Ele vai transportando, ele vai arrancando pedaços de rocha e vai levando essas rochas embora. Então, gente, depois de milhões de anos, né, e sucessivos episódios desse tipo, a gente pode ter um relevo tipo esse aqui, que são os fiordes, né, que é formado, né, um relevo então formado por umas encostas bastante íngremes e um grande vale, tá, gente? Um vale, ó, que a gente diz com formato de U, tá? Então, indica que esse relevo aqui, ele foi construído, lógico, ao longo de milhões de anos, pela ação do gelo, tá, gente? Então, sucessivos episódios, né, de congelamento e de retração das geleiras, certo?